Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a tia Prita, tudo ótimo. E hoje nós vamos para a nossa videoaula de português, onde nós vamos falar de gêneros do substantivo. Nós conversamos sobre substantivo, conversamos um pouquinho sobre substantivos concretos e abstratos também, e entre outros. E aqui a tia Pri veio trazer para vocês novamente o conceito de gêneros do substantivo. Vocês lembram aí quais são os gêneros do substantivo? Na verdade, vocês lembram que é substantivo, certo? Que é o que dá nome aos seres e às coisas, certo? Então, como os substantivos têm que dar nome às coisas e tudo é diferente, então veio as classificações dos substantivos. E uma dessas classificações é os gêneros. Os gêneros que nós vamos conversar aqui hoje é o gênero feminino e o gênero masculino. Como, tia Pri, que a gente vai entender e saber, vamos dizer, identificar um gênero feminino de um gênero masculino. Primeiramente, quando nós vamos falar sobre gêneros do substantivo, a gente sempre tem que estar atento ao artigo que vem antes do substantivo, tá? Por exemplo, quando falamos de substantivos femininos, então nós temos que ficar de olho naqueles artigos a, uma, as. Quando nós vamos falar do gênero masculino, então a gente tem que ficar olhando os artigos que vêm antes do substantivo, que é o, os ou uns. Porque, por exemplo, tia Pri, eu sei o que é feminino, eu sei o que é masculino. Por exemplo, uma menina, ela é um substantivo feminino, um exemplo. O menino, ele é um substantivo masculino. Ok, quando se trata de pessoa, é mais fácil de identificar. E quando nós vamos tratar de objetos que não têm sexo? E aí, como que a gente vai conseguir identificar? Então, é aí que a tia Pri fala para vocês que a gente tem que ficar de olho no artigozinho pequenininho, naquela letrinha ou naquela palavrinha antes do substantivo, tá? Por exemplo, quando a tia Pri fala desse objeto aqui, qual é o nome desse objeto aqui? É uma caneta, certo? Então, se é uma caneta, é um substantivo feminino ou masculino? Muito bem, é um substantivo feminino, porque antes de usar o substantivo caneta, a tia Pri falou um artigo que foi qual? Uma. Uma termina com A, então é um substantivo feminino, tá? Então, quando a tia Pri pega um outro objeto aqui para vocês, que é esse objeto aqui, né? Que objeto é esse daqui? Certo, é um batom, né? Então, para eu saber qual o gênero do substantivo desse objeto, como que eu vou descobrir? Muito bem, percebendo o artigo que veio antes do substantivo, que o substantivo foi batom, certo? Então, qual foi aquela palavrinha, aquela letrinha antes ali, aquele artigo que veio antes da palavra batom? Foi um. Muito bem, então, um batom, então, ele é do gênero masculino, tá bom? Então, sempre que você for falar uma cadeira, tá bom? Um sapato, o lápis, tá bom? A tesoura, tá? Então, você vai sempre ficar de olho no artigo que vem antes do substantivo para você poder classificar em feminino ou masculino. Combinado? Pensando nisso, a tia Pri vai passar uma atividade para vocês super simples, super tranquila, tá? A gente vai fazer agora uma interação assim como nós estávamos fazendo nas outras aulas, tá? Então a tia Pri vai colocar a imagem para você e você vai me dizer se é um substantivo feminino, se é um substantivo masculino, tá bom? Então vai passar e rolar as figuras para vocês e vocês vão falando. E aí, eu quero ver se vocês vão conseguir acertar tudinho, hein? Então, vamos lá. A primeira imagem que eu vou passar aí para vocês é essa daí. Dá uma olhadinha. E aí, turminha? Muito bem! Essa imagem aí que vocês estão vendo é um substantivo? Muito bem. É um substantivo masculino, porque o artigo é um. Muito bem. Vamos para a segunda imagem. Vamos lá. Segunda imagem.
E aí, turminha, a segunda imagem é uma aliança. Esse substantivo, ele é feminino ou ele é masculino? Vamos lá? Muito bem, é um substantivo feminino, porque antes do substantivo aliança, nós temos o artigo uma, e uma termina com a letrinha A. Então, é um substantivo feminino. E aí, turminha? Muito fácil, né? Aposto que vocês nunca mais vão confundir os gêneros dos substantivos, né? Então, pensando nisso, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado principalmente. E na nossa próxima aula online, nós vamos fazer várias atividades legais sobre o gênero do substantivo, tá bom? Um super beijo para vocês. A gente se vê na nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.